Olá amigos, sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Atalaiando o Mundo. Peço desculpas pelas 2 últimas semanas, não foi possível postar vídeos, porque mais uma vez este computador que eu utilizo, onde eu faço as edições dos vídeos, teve um problema e precisou ir para o técnico. Mas de volta, problema corrigido, estamos aqui novamente para continuar os vídeos normalmente, semanalmente. Gostaria de abordar um tema hoje e eu gostaria de iniciar com uma pergunta. O que é sabedoria? Se fizermos esta pergunta para diferentes pessoas, obteremos uma série de respostas provavelmente diferentes, semelhantes, mas não idênticas. Talvez alguns confundam com inteligência, que é algo muito mais ligado à biologia, definido como a capacidade de aprender, raciocinar, resolver problemas e adaptar-se a novas situações. Ela envolve funções psicofisiológicas como memória, lógica, linguagem e percepção. A sabedoria é muito mais do que isso, pois descrita como a capacidade de aplicar o conhecimento com discernimento, humildade e propósito. Ela transcende o simples saber e envolve juízo moral, experiência de vida e sensibilidade espiritual. E como a Bíblia define a sabedoria? Afinal, ela é a nossa fonte de verdade. Bem, ao lermos os capítulos 8 e 9 do livro de Provérbios, temos lá uma descrição esplêndida para a sabedoria, que deixo como sugestão para que cada um de vocês leiam e meditem sobre o assunto. A questão é que a sabedoria não é algo humano, é criação de Deus, como tudo. Hoje quero trazer a vocês um artigo publicado em diversos portais da internet sobre um rapaz que possui, segundo a reportagem e ele mesmo, o maior QI do planeta. E qual é a posição deste jovem sobre este tema? Então, após a vinheta, vamos ao vídeo desta semana. Bem, eu disse na introdução que ter o maior QI do mundo, do planeta, segundo a reportagem e segundo ele mesmo, é porque há alguns detratores desta fonte, dizendo que o teste não foi feito segundo os critérios corretos, na entidade correta. Mas o nosso tema aqui não é esse, não se trata de discutir se é válido ou não. A questão é que efetivamente este jovem é uma pessoa muito inteligente e ele traz algumas informações que não são usuais em pessoas com este QI, que são chamadas no mundo com este QI. Hoje em dia, né? Antigamente talvez isso não fosse desta forma, mas hoje em dia normalmente as pessoas que são catalogadas, vamos dizer assim, classificadas como pessoas de alto QI, normalmente veem esta questão da sabedoria com outros olhos, que não é o caso dele, por isso que eu estou trazendo este fato. O site em que eu vou me pautar para falar isso é esse tt.news, que vocês estão vendo aí na tela. Esta reportagem é do dia 27 de julho de 2025 e o título dela, O Homem com o Maior QI do Mundo revela: a Bíblia é a verdadeira, e pontinhos, ele não complementa ali. O subtítulo aqui, Homem com o Maior QI do Mundo revela: a Bíblia é a verdadeira chave para a inteligência. Mas, como eu falei logo no início, não vamos confundir inteligência com sabedoria.
Talvez o repórter ou o articulista que escreveu isso não tenha usado a palavra correta aqui. E nós vamos ver isso acompanhando a leitura da reportagem. Então, começa então a reportagem dizendo: o sul-coreano Yong-Hong Kim, conhecido como o homem com o maior QI do planeta, impressionantes 276 pontos, surpreendeu a comunidade científica e religiosa ao revelar que sua maior fonte de sabedoria é a Bíblia. E aqui eu destaco essa questão de ter surpreendido a comunidade científica, porque foi aquilo que eu disse logo no início. Normalmente a comunidade científica não consegue, não concorda, não aceita esta questão de que a Bíblia sim é uma fonte de sabedoria. A Bíblia é. Quer eles concordem ou não, a opinião deles não muda absolutamente nada. É simplesmente opinião como de qualquer outra pessoa. A verdade é que a fonte da sabedoria é a Bíblia. Obviamente é Deus, Cristo e a Bíblia, que é a fonte de sabedoria e de verdade. E continua: superando em pontuação gênios como Albert Einstein e Stephen Hawking, Kim contraria expectativas ao apontar as escrituras sagradas como o principal alicerce para seu raciocínio avançado. Para ele, a leitura da Bíblia proporcionou uma compreensão profunda sobre temas como lógica, linguagem, propósito e até física. Em entrevistas recentes, Kim declarou, abre aspas para ele: a palavra de Deus contém os fundamentos mais profundos da razão e da existência. Foi através dela que atingi meu nível máximo de entendimento. Fecha aspas. Apesar de sua colaboração com algumas das universidades mais prestigiadas do mundo, o gênio sul-coreano afirma que nenhuma teoria humana o influenciou tanto quanto os ensinamentos de Cristo. Ele defende que a fé é essencial para o verdadeiro conhecimento, pois inteligência sem valores é vazia. Quando nós lemos, e isso é um comentário lá no livro de Provérbios, nós vemos claramente a sabedoria. Quando lemos aqueles 2 capítulos que eu sugeri, o 8 e o 9, ela é quase tratada como quase como uma pessoa. Se fizermos a leitura, a exegese desse texto, não é isso, não está sendo tratado como uma pessoa, mas ela é porque isto vem de Deus, está em Deus. Cristo é a fonte de toda a sabedoria, né? Então, para o verdadeiro conhecimento, nós precisamos ir à fonte. E qual é a fonte? É Cristo. Cristo é a fonte de toda a sabedoria. E a sua palavra. A palavra que nos foi deixada escrita, o Antigo e o Novo Testamento. O Antigo Testamento apontava para Cristo e falava sobre Cristo. Talvez de uma forma não tão perceptível. Em alguns casos é plenamente perceptível. Quando nós lemos lá o livro de Isaías, se eu não me engano, capítulo 53, é quase impossível não identificar aquela descrição que Isaías faz como Cristo. Mas o importante, a Bíblia é a fonte da verdade e da sabedoria, porque ela aponta a Cristo. E ele continua, o articulista: hoje, aos 38 anos, Kim usa sua visibilidade para incentivar jovens a estudarem com profundidade não só a ciência, mas também os princípios espirituais. Segundo ele, a fé cristã pode expandir a mente e moldar um propósito mais elevado para a inteligência humana. Essa é a reportagem onde
este rapaz fala a respeito da fonte da sabedoria, desta que ele declara que ele está dando um testemunho de que ele alcançou este nível de sabedoria graças à leitura da Bíblia. Então, um ponto importante neste mundo que não dá importância nenhuma para a Bíblia, muito pelo contrário. Aqueles que leem a Bíblia são vistos como pessoas que não têm inteligência, que são, vamos dizer assim, com aspas, né, estúpidas. É a forma como o mundo trata aqueles que creem na Bíblia, que leem a Bíblia e que defendem a Bíblia. Mas não é só isso, ele tem mais uma outra reportagem em um outro site, que vocês vão ver que é o site conhecido nosso, Brasil Paralelo. Isso foi publicado, não tem uma data, 20 de junho de 2025. Essa reportagem é um pouco mais antiga. E o título é Homem com QI mais alto do mundo surpreende ao declarar: Jesus Cristo é Deus, o caminho, a verdade e a vida. E um subtítulo, Yong-Hun Kim declara fé em Cristo e une ciência à espiritualidade em defesa da lógica da fé. E inicia a reportagem dizendo que em um momento que juntou fé e inteligência, Yong-Hun Kim, reconhecido mundialmente como o homem com o QI mais alto do planeta, estimado em impressionantes 276 pontos, fez uma declaração que une razão e espiritualidade. Descoberto pela comunidade científica e confirmado por recordes internacionais, Kim ganhou projeção em meados de 2024 ao ter o seu nível de inteligência identificado pelas principais entidades de aferição, como o Guinness World Records e o World Memorial Sports Council. No entanto, foi em 17 de junho de 2025, por meio de uma postagem em sua conta no X, o antigo Twitter, que a sua decisão chocou o mundo, e não deveria. E o que ele disse? Abre aspas. Como detentor do recorde mundial de QI, acredito que Jesus Cristo é Deus, o caminho, a verdade e a vida. Fecha aspas. Que belo testemunho. As reações foram instantâneas. Mais de 14 milhões de visualizações e centenas de milhares de curtidas surgiram em poucos dias. Em nova publicação, Kim deixou claro o seu propósito. Usarei esta oportunidade para conduzir muitas almas a Deus. Cristo é a minha lógica. O que faz dessa história algo ainda mais fascinante é o discurso que Kim levanta. Por meio da física quântica, ele questiona a ideia limitada de que a consciência se esgota com a morte cerebral. Cientificamente fundamentado, ele aponta que a informação nunca desaparece, apenas se transforma. E propõe: e se nossa consciência for parte de algo maior? Essa declaração contraria narrativas comuns sobre inteligência e religiosidade. Elas nem sempre caminham juntas. Isto segundo a ciência moderna, né? O caso de Kim sugere que fé e ciência não precisam ser excludentes e que a lógica pode, para alguns, sustentar a crença. Ainda tem mais uma reportagem sobre o mesmo tema num outro site, que é o site que vocês já conhecem, que eu já mostrei outras coisas aqui, que é este site Comunhão, que fala também desse rapaz. O título é lá: sul-coreano Yong-Hun Kim, maior QI do mundo, declara fé cristã, e é de 20 de junho de 2025. O subtítulo abaixo da foto lá está dizendo que Yong-Hun Kim, detentor do maior QI do mundo, declara publicamente sua fé em Jesus Cristo e defende a compatibilidade entre ciência e espiritualidade.
O homem mais inteligente do mundo revela a harmonia entre fé e razão, o que não deveria ser nenhuma surpresa para ninguém, muito menos para cristãos. E a reportagem diz: quem escreveu foi Flávia Fernandes, e ela diz que o sul-coreano Yong Hong Kim, reconhecido em 2024 como o homem com o maior QI do mundo, com impressionantes 276 pontos, surpreendeu o público ao declarar abertamente sua fé cristã. Em uma publicação recente na Rede X, ele afirmou: Jesus Cristo é Deus, o caminho, a verdade e a vida. Para Kim, sua lógica e a sua inteligência estão alinhadas com a fé e ele pretende usar sua notoriedade para levar mais pessoas a conhecerem o Evangelho. Formado em teologia cristã pela Universidade Yonsei, considerada a principal instituição privada da Ásia, Kim descreveu essa escolha como uma das mais significativas da sua trajetória. Segundo ele, a teologia é a disciplina mais completa de todas. Em suas publicações, ele relaciona fé e razão com naturalidade, rejeitando a ideia de que espiritualidade e ciência sejam campos em conflito. E, efetivamente, elas não deveriam estar em conflito. O problema desse conflito que existe entre esse conflito é uma coisa muito mais recente. Isso nós estamos falando da época do Iluminismo, final de 1600, 1700 e pouco, que começou essa ideia absurda de que são duas coisas incompatíveis. E não são, porque a ciência é criação de Deus. Para nós entendermos a ciência, nós precisamos entender a palavra de Deus, nós precisamos entender a Deus. Como é que nós vamos entender a ciência se não estudarmos sobre aquele que criou a ciência? Quais eram os propósitos, os planos de Deus ao criar este universo? O problema é qual é o foco, aonde eu estou colocando o meu foco. A questão é que a ciência, a chamada ciência hoje, quer fazer divisão de coisas que são indivisíveis, né? O homem é indivisível, não dá para você falar que você das 6 da tarde à meia-noite, quando você vai dormir, vamos supor, você é apenas esposo e pai, das 6 da manhã até as 8 você é profissional e essas coisas não se misturam. Não é assim que funciona. Né? Não é assim que funciona. É tentar forçar uma coisa impossível de ser feita. Né? Portanto, espiritualidade e ciência não estão em conflito, porque tudo isso faz parte da vida humana. Né? É criação de Deus. E continua: ao tratar sobre a vida após a morte, o pesquisador afirma que a consciência humana pode transcender o funcionamento cerebral. Com base em conceitos da física quântica, defende que a informação jamais desaparece, apenas muda de forma. Para Kim, isso abre espaço para pensar a existência além dos limites do corpo físico. Ele sugere que a consciência pode estar conectada a um sistema maior, uma realidade superior. Eu não conheço as publicações deste rapaz, eu até fiquei interessado em conhecer um pouco mais, que aqui fala que ele une princípios aí, conceitos da física quântica, né? Eu não sei o quão técnico é o texto que ele escreve, né? Ou se ele escreveu numa linguagem acessível às pessoas que não são cientistas, né? Mas eu vou até procurar conhecer um pouquinho mais, para quem sabe trazer alguma informação adicional para nós num outro vídeo. Mas eram as reportagens que eu achei muito importante, interessante e inspiradoras trazer para nós aqui neste vídeo hoje.
Estas verdades que afirma Yong Kun Hong Kim não são novidades para nós. O que é interessante e motivo para glórias a Deus é o fato desse tipo de notícia estar sendo veiculado em sites na internet. Em um mundo onde testemunhar a sua fé, em muitos casos, é motivo de chacota e visto por muitos pseudo-intelectuais como sinal de ignorância, é animador ler uma notícia como esta. O problema é que a ciência não responde uma série de questionamentos que surgem a partir das próprias teorias que a ciência cria, como, por exemplo, a teoria da evolução, a teoria do Big Bang, o que torna essas próprias teorias uma questão de fé, de religião, pois você deve crer integralmente na validade da teoria, mesmo que mal explicada e sem comprovação. E ai daquele que ousar fazer alguma contestação. Assim, a ciência atualmente não quer admitir que suas teorias são questão de fé religiosa, dogmas inquestionáveis, e querem dar um verniz de lógica com equações e modelos computacionais que não levam a lugar nenhum e não provam absolutamente nada. Aqueles que quiserem se aprofundar neste tema, eu sugiro que assistam um debate no canal Inteligência Limitada, que ficou conhecido por o debate do século entre evolucionistas e criacionistas. São mais de 11 horas de argumentos e contra-argumentos de lado a lado sobre temas tais como este. Mas a mensagem maior que fica, pelo menos para mim, nestas reportagens, é a frase dita por Louis Pasteur, que faz parte da vinheta deste canal, que diz assim, abre aspas, um pouco de ciência nos afasta de Deus, muita nos aproxima. Que Deus nos abençoe e nos dê sabedoria para que a nossa vida terrena não seja sem sentido e fútil, a exemplo de como o mundo atual a vê. Um grande abraço e até o próximo vídeo, se Deus nos permitir.